tarde, amigo. Estamos aqui de volta numa semana especialmente rica de absurdidades, incongruências, impossibilidades, idiotices, etc, etc. Não vamos poder comentar todas, mas vamos começar com uma pequenininha que dá bem a amostra do estado mental desse país e particularmente da mentalidade da nossa mídia. Se vocês olharem a revista Veja desta semana, vocês verão aqui uma foto da atriz Jane Fonda, a famosa aqui mais uniformizada, creio que de Barbarella, ou uma coisa assim. E na notícia nós lemos o seguinte, uma declaração da atriz comentando que certa noite o marido dela, o diretor de cinema Roger Vadim, ou Roger Vadim, porque é russo e não francês, certa noite ele trouxe outra mulher para a nossa cama e eu topei. Sou muito competitiva e afinal eram os anos 60. Isto aqui então ocupa todo este pedaço desta revista. Muito bem, esta frase foi tirada de uma entrevista na qual a Jane Fonda falava de 1001 assuntos, entre os quais o principal era a famosa visita que ela fez ao Vietnã do Norte para dar conforto e diversão aos soldados vietcongues durante a Guerra do Vietnã, o que foi considerado na época um crime de traição, porque a lei americana prevê, entre os crimes de guerra, o, aspas, dar conforto ao inimigo. Ora, nada pode dar mais conforto do que receber afagos de Jane Fonda, que naquela época tirou fotos sentado num tanque Vietcong, abraçando soldados Vietcong e com um capacete Vietcong, e ainda fez uma série de declarações de louvor aos Vietcongs. Depois eu comento um pouco exatamente o que eram os Vietcongs, mas acontece que agora, umas 2 semanas atrás, ela deu uma entrevista reconhecendo que aquilo foi um ato de traição. Quer dizer, então, evidentemente, essa entrevista é um acontecimento histórico de primeiríssima ordem, porque uma das mais notáveis pop stars do cinema americano, que durante 4 décadas apoiou ininterruptamente todos os movimentos anti-americanos do planeta, ela finalmente confessou que estava errada, tá certo? Ela fez uma declaração mais ou menos parecida com a do ator e cantor Yves Montand. Yves Montand, perguntado, em aquele tempo que você colaborava com os comunistas, juntava dinheiro para os comunistas, repetia tudo que eles mandavam você dizer na televisão, e ele respondeu com uma frase muito curta, nous étions des cons. Com só pode ser traduzido de uma maneira, nós éramos os babacas, ponto final. Então o Yves Montand, ele deu a sentença final sobre esta geração na Europa. E a Jane Fonda acaba de fazer exatamente a mesma coisa para o cinema americano. Ora, desta entrevista formidavelmente importante, o que repercutiu na mídia brasileira? Esta frasezinha de que ela foi para a cama com uma outra. Quer dizer, a mentalidade da mídia brasileira é realmente uma coisa assim que chega a ser, vamos dizer, não está além do entendimento humano, está aquém do entendimento humano, porque é tão estúpida, tão fora do mundo, tão fora de medida com a realidade, que nós ficamos até perplexos, não sabemos o que fazer. Quer dizer, a mulher faz uma declaração de importância histórica e no meio disso uma revista, que está entre as mais destacadas, tá certo, da mídia brasileira, que é Veja, né, seleciona esta frase, né, sobre este negócio da mulher ir para a cama com a outra. Fala, não é possível. Quer dizer, é a falta total de critério jornalístico. Isto raia realmente a estupidez. E eu tenho assinalado esses fenômenos há anos, porque eu estudo muito a história cultural dos povos, a história das mentalidades, e comparo o que está acontecendo no Brasil com o que aconteceu em outros países e em outras épocas. E eu confesso para vocês que fenômeno de estupidez generalizada, como nós estamos vendo aqui no Brasil, quer dizer, não tem realmente similar. A única coisa que se parece um pouco foi o que aconteceu
na Alemanha entre as duas guerras. Né? A Alemanha estava, dividida entre os dois grandes movimentos revolucionários de massa, o socialismo internacional, o comunismo, e o socialismo nacional, o nazismo. E no meio desta disputa ideológica entre facções que no fundo eram bem parecidas, tá certo? A inteligência humana foi se deteriorando rapidamente porque, vamos dizer, a paixão política e a ilusão política predominavam sobre o exercício normal das faculdades cognitivas humanas. Então, nesse período, houve um escritor notabilíssimo chamado Karl Kraus, que ele editava um jornalzinho que saía 3 vezes ao mês, 10 dias, chamado Die Fackel, a tocha, onde ele ia documentando a visão mental alemã através da degradação da linguagem. No Brasil, a própria expressão degradação da linguagem é compreendida de maneira degradada, porque as pessoas entendem que degradação da linguagem significa apenas que as pessoas estão escrevendo fora da gramática. Se fosse só isso, não seria problema nenhum. Mas acontece que a linguagem é um meio pelo qual nós conseguimos, vamos dizer, dar uma objetividade aos nossos estados interiores e dizer o que percebemos, declarar o que percebemos, de modo que estados psicológicos que poderiam passar fugazmente e não ser sequer percebidos, eles podem ser percebidos e podem se tornar objeto de conhecimento graças à linguagem. De modo que uma degradação da linguagem, uma perda de domínio da linguagem, denota uma perda da capacidade de conhecer o nosso próprio estado, de conhecer a nossa própria consciência. Esta degradação da linguagem denota, então, vamos dizer, uma degradação da personalidade inteira, uma degradação da consciência. No Brasil, atualmente, eu não conheço nenhuma pessoa, além de mim mesmo, que esteja preocupada em observar isso, e não acredito que na nossa universidade inteira haja pessoas capacitadas para observar este fenômeno, mais ou menos como fez Karl Kraus. Por exemplo, Karl Kraus, naquela época, ele fez uma imensa coleção, um mostruário, tá certo, de absurdidades e incongruências da sociedade alemã, e apareciam, então, na mídia, nos discursos parlamentares, até nos sermões das igrejas, etc., e colocava aquilo tudo no jornalzinho dele, de faca, que a chama ou a tocha, né? E com isso ele compôs vários livros depois, um dos quais, o mais famoso, talvez o mais notável, seja esta peça, Os Últimos Dias da Humanidade. É uma peça que, diz ele, foi escrita para as plateias do planeta Marte. Tá certo? As plateias do planeta Marte, não só porque é uma peça que duraria 10 horas se fosse encenado, né, mas porque, diz ele, o público deste mundo não seria capaz de suportá-la, pois é sangue do seu sangue e o conteúdo é o de todos esses anos irreais, impensáveis, inapreensíveis, anos em que personagens de opereta interpretaram a tragédia da humanidade. Então, este imenso documentário da estupidez humana colecionado por Karl Kraus, do qual uma parte ínfima compôs esta peça gigantesca, é o único análogo que eu posso encontrar para o que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Esta semana, nós coletamos mais alguns exemplos, esse de Jane Fonda é um deles, mas o mais extraordinário é que quando aparece mais uma amostra dessa estupidez, a reação do público, a reação dos observadores é ainda mais estúpida, porque percebem que tem algo de errado ali, mas não chegam a atinar com o que é. Então dizem as coisas mais desencontradas, emitem as opiniões ainda mais incongruentes do que o fenômeno que eles estão comentando. Esta semana, por exemplo, o nosso presidente da República emitiu uma das frases mais extraordinárias, né, da sua longa gestão, ou reinado, ou talvez pontificado. Ele emitiu a seguinte frase, ele disse: eu não preciso mostrar a minha fé ao público, todo mundo sabe que eu sou católico. Olha, eu gastei um dia inteiro meditando profundamente sobre esta frase, tá certo? E esperando para ver se surgia em toda a mídia brasileira algum sinal de que alguém tivesse percebido o que significava esta frase,
como expressão de um estado de consciência de uma pessoa. Notem bem, analisando a frase, você nota que, por um lado, ele está fazendo a apologia da sua independência interior, quer dizer, a sua ligação íntima com Deus não tem nada a ver com o público não tem autoridade para opinar a respeito, ou seja, a independência, né, religiosa, a independência de alma do presidente seria, então, uma coisa superior à opinião pública. E na frase seguinte ele apela justamente a esta opinião pública como testemunha de que ele tem esta relação íntima com Deus. Digo, olha, se você não precisa mostrar a sua fé ao público, como é que o público pode saber qual é a sua fé? E mais ainda, como este público poderia ser testemunha do estado interior que você está alegando e que você diz justamente que o público não tem nada a ver com isso. Ou o público tem algo a ver com isso ou não tem. Note bem, não se trata de um erro de lógica. Logicamente, não há contradição entre as duas frases que o indivíduo diz. O que há é uma contradição real, contradição existencial, em que o indivíduo está confundindo a sua consciência interior com a opinião pública, que ao mesmo tempo ele despreza em nome desta consciência interior. Isto é, evidentemente, um estado de total inconsciência. O indivíduo não tem consciência de si mesmo. E por isso mesmo, ele pode descrever o seu estado em termos tão antagônicos, no qual nós, a opinião pública, somos ao mesmo tempo o intrometido que não tem nada a ver com as relações dele com Deus e a grande e única testemunha que vai provar que ele tem essa relação com Deus. Ou seja, o indivíduo está completamente destrambelhado. Isso não quer dizer que ele esteja louco. Claro que ele não está louco, ele sabe agir com racionalidade, muitas coisas. O que falta, evidentemente, o que um fenômeno como esse denota, é a total falta de consciência moral, quer dizer, a incapacidade de julgar os seus atos e a incapacidade sequer de se apreender a si mesmo como autor de seus atos. Quer dizer, é um estado altamente patológico, mas não de patologia mental. Isso é o que se chama sociopatia. Então, é uma doença da consciência moral. Ele não é capaz de se identificar como o sujeito de seus atos. Ele confunde o sujeito e o objeto. Mais ou menos como num plano mesmo de doença mental, o esquizofrênico diz que ele é você. Tá entendendo? Então, para esse senhor Lula, também, né, nós, ao mesmo tempo, somos, vamos dizer, a plateia intrometida, que não tem nada a ver com as relações íntimas dele com Deus, e a única testemunha de que essas relações existem. Eu fiquei esperando dias e dias para ver se alguém se dava conta da anormalidade do estado mental necessário para pronunciar esta frase, e ninguém percebeu. Ou seja, porque a frase é de tal modo desencontrada que ela paralisa a inteligência do espectador, exatamente como a inteligência do emissor da frase está paralisada no momento em que desiste. Quer dizer, ele não sabe o que está dizendo e quem está ouvindo não sabe o que está ouvindo. Só que isso não aconteceu entre duas pessoas ou numa família, isso aconteceu para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Porque isso é um fenômeno gravíssimo. Karl Kraus, se estivesse vivo, pegaria isso como uma verdadeira joia da sua coleção de monstruosidades cognitivas, está entendendo? Como não tem Karl Kraus aqui, então eu mesmo pego e coleciono. Agora, o Karl Kraus passou anos fazendo isso e colecionando isso. Eu coleciono esporadicamente, eu pego um exemplo ou outro aqui. Porém, passados uns dias, o mesmo cidadão, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai a Roma, ele então se comunga sem confessar, isso é, profanando, né, o ritual cristão, e após ter profanado, após ter cometido esse pecado, ele se justifica dizendo que ele pode cometer este pecado, porque ele é um homem sem pecado. Ora, houve gente que se escandalizou dele dizer que é um homem sem pecado, porque isso é evidentemente uma blasfêmia. Né? Agora, pouquíssimo, esse é uma blasfêmia, um desrespeito total para com a igreja, etc, etc. Porém, o importante não é isso, o importante não é que ele tenha blasfemado. O importante é que ele tenha dito que é um homem sem pecado, justamente como justificativa para o pecado que ele estava cometendo naquele mesmo momento. O que denota a mesma falta de consciência moral. Quando ele falta de consciência, é o seguinte, cada ser humano, o ser humano não é composto apenas, vamos dizer, de peças independentes, de mecanismos independentes, que cada um faz o que quer na hora que quer. O ser humano tem um centro. Esse centro agente é aquele que tem o poder de pronunciar a palavra eu, e dizer eu acho isso, eu fiz isso,
eu pretendo aquilo, eu quero aquilo mais, eu sinto tal ou qual coisa, tá certo? Ora, o fato é que esse cidadão, no momento, ele está sem esta consciência de eu. Quer dizer, as várias frases que ele emite são totalmente desligadas umas das outras e não há um centro responsável que possa responder pelo que ele diz ou faz. Isso é um estado extremamente anormal. Quando o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eusébio Scheid, disse que o Lula não é católico, é caótico, ele foi muito otimista. Porque isto não é uma questão apenas de caos. Em caos, todos nós podemos ficar. Tá certo? Quando nós temos tendências, todos nós temos tendências desencontradas, todos nós temos contradições dentro de nós. Tá certo? Todos nós queremos, né? O famoso verso de Shakespeare, this man's gift and that man's scope. Quer dizer, eu tenho o talento deste, mas eu tenho o objetivo daquele. Né? Isso é assim, eu tenho um grande talento para a música, mas eu queria ser pintor. Tá entendendo? Então, essas contradições existem realmente dentro de nós. Nós queremos coisas desencontradas. Né? O sujeito quer, ao mesmo tempo, quer casar e ficar solteiro, né? Ele quer se realizar no trabalho sem precisar trabalhar. Todos nós temos essas coisas. Mas acontece que essas contradições, elas em nós geram tensões. Tensões por quê? Porque nós temos um centro decisório e um centro julgador, tá certo? Que percebe essas tensões e sente, né, a contradição que está vivendo. Mas esse Lula não sente absolutamente nada, tá certo? Ele pode ter todas as tendências contrárias sem sentir nada. O que significa, obviamente, que ele não tem este centro decisório, que é um homem vazio, que não há uma presença humana ali, há apenas uma máquina de falar, há apenas um boneco de ventríloco sem ventríloco. Tá certo? E isso é uma coisa extremamente grave, porque este estado anormal, tá certo, denota uma perda do verdadeiro estatuto humano. Ser um ser humano significa ter um eu consciente, ser capaz de responder aos outros, ser capaz de ser autor consciente de seus atos e ser capaz de julgar-se. Então, eu não considero que o senhor Lula está abaixo da responsabilidade do cargo, ele está abaixo das exigências mínimas da condição humana. O ser humano tem que ser capaz de julgar-se a si mesmo. Quando ele tem uma contradição, ele tem a obrigação de perceber a contradição e de sofrer por ela e lutar para resolvê-la, mesmo que não consiga. Está compreendendo? Quer dizer, a tensão, vamos dizer, entre o bem e o mal, entre forças opostas, é o que caracteriza o ser humano. Mas essa tensão, ela existe e ela dói porque o ser humano tem este centro agente. Seu Lula diz as coisas mais desencontradas e absurdas sem sentir nada, 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 nada. Quer dizer, no instante do pecado supremo, tá certo? Da profanação e da blasfêmia, ele com toda a inocência diz que não tem pecado. Se ele dissesse isso num momento ou outro qualquer, poderíamos dizer, ele está bêbado, etc, etc. Mas no momento mesmo em que está cometendo o pecado, então isso denota total falta de conexão entre seus atos e sua consciência. Ou dito de outra maneira, não tem consciência. Um tipo deste jamais poderia dirigir um posto de gasolina. Eu não entregaria a ele o meu cachorro para ele tomar conta. Eu não entregaria uma dúzia de ovos para ele tomar conta. E, no entanto, entregaram o país. Entregaram o país por quê? Precisamente por o homem ser totalmente oco, por não haver nenhuma consciência humana por trás dos atos dele. Ele pode ser uma superfície em branco na qual cada um projeta o que quer. Quer dizer, um vota no Lula porque acha que ele é comunista e vai fazer a revolução latino-americana. Outro vota nele porque acha que ele é o conservador que vai parar a revolução latino-americana. Está compreendendo? Um vota nele porque ele é o pobrezinho, né, que nasceu de mãe analfabeta, etc, etc. Né, e outro vota porque ele acha que, que o Lula é o maior líder da América Latina. Eu digo, você não pode ser ao mesmo tempo um pobrezinho desamparado e o grande líder mundial. Né? Mas, como o Lula não é nada, como ele não responde pelo que faz, como ele não tem este centro que você possa identificar e saber o que ele está, qual o conteúdo efetivo de consciência dele, como ele não tem, então pode-se projetar qualquer coisa nele. Ora, contradições, inclusive na esfera política, como eu disse, todo mundo pode ter. O famoso filósofo germano-americano Franz Rosenstock, Eugen Rosenstock, ele dizia que, ele fazia a seguinte pergunta: eu não sei como se pode
o sujeito pode ser progressista ou conservador. Todo homem normal é ao mesmo tempo progressista e conservador. Então ele dizia que esta contradição existe no ser humano, mas ela existe como uma tensão consciente, tá certo? Portanto, como alguma forma de sofrimento criador, etc, etc. Mas o seu Lula é capaz, vamos dizer, de pecar e proclamar sua inocência no mesmo momento, a sua total inocência, no mesmo momento, sem perceber as consequências do que diz. Evidentemente, se ele é uma criatura sem pecado, só há duas hipóteses. Se é católico mesmo, ele acredita no pecado original. Então, no mínimo, esse ele teria que ter. E somente Jesus Cristo poderia resgatá-lo. Se ele não tem pecado, então ele está ou acima ou abaixo da condição humana. Para acreditarmos que ele está acima, precisaríamos de ver os seus feitos divinos e miraculosos, tá certo? Dos quais não conhecemos realmente nenhum. Tá certo? Conhecemos uma infinidade de gafes, tá certo? E de desastres administrativos, etc, etc. Isso conhecemos. Conhecemos feitos, comportamento suspeito, conduta suspeita, como essa dele no Foro de São Paulo, tá certo? Que durante 12 anos, né, ou 12 ou 15 anos, dirige as reuniões da entidade coordenadora da estratégia comunista na América Latina, e depois faz de conta que nada disso existe. Daqui a pouco vamos comentar este fato de novo. Mas é isso que conhecemos do Lula, não conhecemos nenhum feito divino ou miraculoso. Portanto, não estando acima da condição humana, não estando na condição humana que tem o pecado como uma de suas condições inerentes, você só pode estar abaixo. Tá certo? Então, vocês prestem atenção, vocês que votaram em Lula, eu não fiz isso, não fiz dessa vez, em umas outras eleições aí eu fiz isso e confesso que nos etiam decon, tá certo? Mas vocês que votaram em Lula, pensem bem no que vocês fizeram. Quer dizer, vocês colocaram lá um indivíduo sem centro, um fantoche oco, dentro do qual não há nenhuma consciência capaz de perceber o que faz, julgar o que faz e orientar o que faz. Vocês entregaram ao Brasil a uma força totalmente cega e desgovernada. Foi isso que vocês fizeram. Bonito. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos, né? Eu queria fazer uma pequena contribuição aqui. Como vocês sabem, a minha missão aqui é apresentar o lado liberal dos acontecimentos econômicos. No entanto, ontem eu encontrei no UOL uma notícia tão emblemática sobre o modo como a mídia lida com os assuntos que eu achei que seria um divertimento delicioso trazer isso aqui. Então, ontem no UOL, há uma notícia assim: Detran do Rio comprova, os homens são mais imprudentes do que as mulheres. Bom, quem lê essa notícia, essa manchete que está ali na tela, tem aqui uma informação clara, nítida e indiscutível. Os homens dirigem pior, ou são mais imprudentes, são menos cuidadosos do que as mulheres. No entanto, ao longo da matéria, o que está escrito aqui é o seguinte, diz assim: o levantamento do Detran do Rio de Janeiro, divulgado nesta sexta-feira, comprovou: os homens cometem mais infrações graves de trânsito. No entanto, a guerra dos sexos no volante apresenta impacto em relação ao número proporcional de multas. E aí vai para o final dizendo assim: diante disso, a distribuição de multas entre os sexos é mais equilibrada, quando se considera a proporção de motoristas homens e mulheres, né? Em 2004, foram 775 mil multas para homens e 246 mil para mulheres. Portanto, são 2,7 multas para homens para cada multa para mulheres. No entanto, há 2,8 homens de cada mulher. O que comprova que elas receberam proporcionalmente mais multas do que eles. Então, é muito difícil alguém entender isso aqui, porque... Você está vendo como é que está? Porque é assim, se você considera ainda por cima o fato de que os homens dirigem muito mais tempo, então todas as profissões de direção são masculinas, né? Então, por exemplo, no Paraná, no Detran Paraná, um homem dirige em média 11 vezes mais tempo que qualquer mulher. Você tem dúvida disso, você fica na esquina vendo quem é que está dirigindo o carro, porque os números que estão aqui comparados são os números de habilitações. E se fosse considerar a quantidade de motorista a hora, digamos assim, as mulheres levariam muito mais multa do que os homens. Talvez 5, 6, 7 vezes mais. No entanto, a conclusão que o jornalista é capaz de escrever aqui é: Detran do Rio comprova, homens são mais imprudentes que as mulheres. Ou seja, o sujeito escreve um artigo de jornal, uma notícia, cujo texto
cujo conteúdo é exatamente o contrário da manchete que ele escreveu em cima. Bom, a julgar, esse é um caso apenas, né? Mas a julgar. Isso é um milhar de por casos isso aqui, disso, né? quer dizer, será que 90% que você lê não é assim também? Quer dizer, se você se der o trabalho de ler tudo, com todo o cuidado, com meticulosamente, com toda a atenção, será que você não vai descobrir que a manchete é sempre o contrário do que diz o texto? Então, eu não sei, falar, você que é jornalista, o que você Acho que um faz a matéria e o outro faz a chamada. Mas Será é que não desse é mesmo isso? fenômeno que eu estava falando. Quer dizer, isso aqui, eu me lembro no tempo que eu comecei a trabalhar na imprensa, isso vai fazer, eu tenho 37 anos de jornalismo. Né? Quando eu comecei, qualquer copydesk, se você fizesse uma coisa dessa, o sujeito na primeira ele corrigia, na segunda ele corrigia e pregava no mural para você passar vergonha. Na terceira, te passava um sabão e na quarta você era demitido. Só que hoje isso aqui é a norma na imprensa brasileira. Nas manchetes, a primeira página do jornal tem um negócio, já tem isso. Você lê um negócio na manchete, quando você vai ler a notícia, é outra completamente diferente. Isso virou praticamente norma. Então, este é sinônimo sinal desse mesmo fenômeno que eu estou dizendo. Quer dizer, estão perdendo o domínio da linguagem. Quer dizer, a linguagem está sendo usada numa espécie de automatismo, né, mental, no qual o indivíduo não conecta o que ele está dizendo com o que ele está vendo e com o que ele está lembrando e com o que ele está sentindo. Não, tudo funciona com peças diferentes, tá certo? Então, quer dizer que acho que o sujeito votar no Lula porque eles também estão assim, pô. Né? É gravíssimo isso aí. Coisa assim, há uma tentativa de construir um clichê, quer dizer, há um clichê de que as mulheres dirigem melhor, porque as seguradoras cobram menos, mas as seguradoras cobram menos pelo seguro das mulheres por uma razão simples. As mulheres correm muito menos risco de ter um acidente, porque elas dirigem muito menos. Não, mas acho que o homem é mais arrojado, a mulher é mais mas isso não cuidadosa, tem, mas isso veja, tem isso também. mesmo dentro e por uma certa idade, né? Porque as meninas mais jovens também. Não, é assim, quer elas dizer, correm os que homens nem- são mais agressivos, é verdade, mas o fato indiscutível aqui, matemático, estatístico, é que as claro. mulheres têm menor risco de correr acidentes, porque quando sai uma família, de modo geral, quem dirige é o homem. Quando alguém vai para a praia, de modo geral, quem dirige é o homem. Todos os homens dirigem muito mais tempo que as mulheres. Todos os motoboys são homens. Essa desgraça chamada motoboy é uma desgraça exclusivamente masculina, por exemplo. Então é assim. Não, existe algumas mulheres já, motoboy. Muito poucas, né? Muito poucas. Então é assim, você tem uma realidade que é o fato de que os homens correm mais risco do que as mulheres, isso significa que eles têm mais acidentes. Porém, quando você traz para o âmbito da comparação estatística proporcional, você descobre que não é bem assim. Quer dizer, os homens não dirigem pior que as mulheres, eu acho que nenhuma mulher é capaz de achar isso de verdade. Não. Talvez elas digam por uma razão política, mas de achar de verdade não é. Verdade. No entanto, a imprensa é prisioneira de um clichê, que é um clichê meio para fazer média com as mulheres, um pouco para parecer politicamente correta. Qual seria o sentido de alguém inventar uma manchete dessa aqui? Seria fazer você ser politicamente correto, quer dizer, falar mal dos homens é bom, falar bem das mulheres é mal. Ninguém ousaria fazer isso, porque pegaria muito mal. Quer dizer, eu gostaria muito de enfatizar isso agora aqui, concordando com o Olavo, que o principal processo pela qual essa turma que está aí está produzindo a confusão que está produzindo, do qual ela retira benefícios eleitorais, é produzir esse tipo de notícia em que há dois estímulos contraditórios um com o outro, e você então pega apenas aquele que está enfatizado, e o fato de que ela está desmentida, a informação está desmentida pelo próprio corpo da notícia não tem importância nenhuma, porque a probabilidade de que alguém lê é menor e a probabilidade daqueles que leram bem também é menor, e, portanto, o sujeito confuso acaba ficando com aquilo que parece mais conveniente do ponto de vista mental. Eu acho que essa é uma técnica de desinformação jornalística típica. Eu imagino que seja uma das obrigações do nosso programa aqui, contar para você que isso existe, e aqui está apenas um exemplo disso. Certamente. Agora, note bem, quando a gente vê um fenômeno desse, a gente já não sabe mais se é desinformação proposital ou se é simplesmente que os hábitos da antiga desinformação, vamos dizer, projetados e se tornaram coisa normal na imprensa. Quer dizer, o sujeito não precisa ter, hoje em dia, ele não precisa mais ter o propósito de desinformar para ele fazer uma coisa dessa. Ele já faz no piloto automático, isso já virou, de certo modo, está endêmico
Tá certo? E aí é que a coisa fica realmente perigosa. Isso quer dizer, quando a mídia hoje descreve um fato, invertendo a realidade em 180 graus, o leitor já não está habilitado a perceber. Por exemplo, você pega aqui a revista Veja e diz: o arcebispo do Rio de Janeiro que critica de forma ofensiva o presidente Lula, sem que ninguém entenda o seu impressionante destampatório. Digo, olha, o Lula acabou de fazer o insulto mais violento que alguém já fez à Igreja Católica no século XX. E eu acho que nem Stalin e Adolf Hitler fizeram uma coisa dessa. E o senhor tem que ter a cara de pau de entrar na Santa Sé, entrar na Basílica, comungar sem ter confessado e declarar que fez isso porque não tem pecado. Isso é um insulto terrível. E o que o arcebispo falou foi até delicado. Dentro disso, o sujeito é caótico. Ele não é caótico, tá certo? Ele é um indivíduo que está num estado de inconsciência que o torna um instrumento dócil e também inconsciente de qualquer satanismo. O Lula é um satanista inconsciente, é isto que ele é, não é caótico. Quer dizer, o indivíduo que faz uma coisa dessa, ele está diluindo na população a sua consciência cristã. Porque a consciência de pecado é a essência do cristianismo e também do Islã. Saber que nós temos pecado, tá certo? Saber que nós somos imperfeitos e que nós precisamos estar continuamente nos abrindo para Deus, para que Ele aumente o nosso círculo de possibilidades. Quer dizer, o pecado, o erro nos fecha no destino. Quer dizer, ele cria um automatismo, um mecanismo automático que nos prende àquilo que se chamaria, vamos dizer, na Índia, o karma. Quer dizer, o que é o karma? É o peso total das suas ações passadas, tá certo? Mas, através da influência espiritual, se abre uma possibilidade superior para a qual você transcende o seu passado. E é isso que se chama o Dharma. Quer dizer, o Dharma seria a abertura para uma possibilidade superior que você parecia não ter antes, mas que você tem, porque corresponde, vamos dizer, à sua face que está voltada para Deus, e não a face que está voltada para o processo de causa e efeito, vamos dizer, mecânico do mundo. Então, todo ser humano está submetido a este jogo do karma e do dharma, que também seria, equivalente mutatis mutandis, é o jogo do pecado e da graça no cristianismo. Absolutamente todo ser humano. Agora, o seu Lula, ele entra na Igreja Católica, entra no templo máximo da Igreja Católica, como um ser superior, que diz: eu não tenho pecado, eu não tenho nada a receber de vocês aqui, tá certo? Eu não estou precisando desse Deus para absolutamente nada, ele não precisa me absolver de nada, eu sou tão bom quanto ele, tá certo? Ele faz isso, e ainda, esta revista sem vergonha, porque a Veja, não é porque a Veja denunciou o negócio do Foro de São Paulo, da Farc, que ela se tornou um órgão decente. Não, esta revista sem vergonha, anticristã militante, tá certo? Que mente contra a Igreja Católica toda semana, tá certo? Vem dizer que o bispo fez, o arcebispo criticou de forma ofensiva. Não é ofensivo dizer que é caótico. Eu digo que o Lula é um satanista inconsciente, digo e provo. Se o seu Lula quiser me processar, por isso eu digo: ó, o que o senhor fez é satanismo inconsciente mesmo. Declarar que está acima do pecado, no instante mesmo que você está comungando sem confessar, no instante mesmo que você está profanando o rito, tá certo? É o suprassumo de inconsciência satânica que pode se aproximar da alma de um sujeito que um dia foi batizado. Quer dizer, um indivíduo desse, ser chamado de caótico, é um eufemismo. Agora, esta revista quer dar ao público a impressão de que foi o cardeal que exagerou. Agora, o país está tão podre que é capaz até do cardeal se acovardar e pedir desculpa, quando ele teria obrigação de explicar, em termos de doutrina teológica, a mais rigorosa possível, por que ele está dizendo isso e por que o Lula é mais do que caótico. Quanto a esse Severino Cavalcante, esse tipinho desprezível que vocês estão vendo aqui, tá certo? E que diz que o cardeal arcebispo aqui está louco, esse também não sabe o que é loucura, porque se você não é capaz de identificar a falta de consciência moral do autor daquela frase que nós analisamos no começo, e deste ato, tá certo, absolutamente incongruente, de declarar que está sem pecado, e se você não é capaz de perceber que este é o louco, e que quem diz que quem vê este como caótico está perfeitamente na normalidade e na realidade, então o louco é você. Então aqui, seu Severino, louco é você. Além de louco, é burro. Além de burro, é puxa-saco. Porque o senhor está, vamos dizer, cuspindo
em cima da igreja, como se a igreja não tivesse o direito de julgar, vamos dizer, a conduta pública dos seus fiéis, ou pelo menos aqueles que dizem que são fiéis, e como se a máxima medida da moralidade pública fosse a presidência da República, de um país insignificante do terceiro mundo, tá certo? Onde há ainda ao lado uma instituição ainda mais insignificante, que é essa que o senhor preside, tá certo? E como se isto fosse autoridade em matéria teológica. O senhor Severino, o senhor vai dar palpite nos seus assuntos, provisão, que o senhor é um caipira burro, tá certo? Não está sabendo de coisa nenhuma. No dia que o senhor subiu em cima da chinela, o senhor subiu estratosfericamente acima da chinela, dá palpite nisso. Muitas Tem perguntas. pergunta para nós? Muitas perguntas, comentários. Antes da pergunta, eu queria lembrar uma coisa. Tem um cidadão que a semana passada escreveu dizendo que nós três somos os três patetas e ameaçando de vir bater na gente aqui. Eu digo, olha, meu amigo, isso é uma grande imprudência da sua parte. O senhor já viu o filme dos Três Patetas? É aquele negócio de martelada na cabeça, alicate no nariz, né, maçarico no traseiro. Pô, o senhor está correndo grave risco que o senhor vai... Amanhã mesmo eu vou comprar um poodle. Deixar lá em casa no jardim. Poodle? Tanto medo que você está, né? Deixar lá em casa no jardim. Tudo se proteger. Pois é, o Cacá Camargo, que é presidente da Juventude Progressista de São Paulo, ele enviou um e-mail, ele já havia enviado um que você respondeu para ele, que ele queria participar mais ativamente do Mídia Sem Máscara. Ele diz que é um anti-esquerdista, admira muito o trabalho de vocês e gostaria de saber se vocês estão ligados a algum partido político. Não. Deus nos livre e guarde. Tem que responder como Miguel de Unamuno convidaram ele para entrar no partido. Ele disse, partido não, só inteiro. E as pessoas que parabenizaram o programa, o Cacá Camargo de São Paulo, a Anabel também de São Paulo, Frank McMullen Jr., a Cleide Alexander e Dalva. Agora tem uma muito interessante aqui, Olavo, que diz o seguinte, a Janaína do Bigorrilho, que ela é formada em comunicação social e formanda de direito. É inconcebível uma pessoa vir a público na TV e falar esses absurdos que o senhor Olavo está falando. É por isso que esse programa tem um ibope tão baixo. Deixa eu ver aqui. Tem o nome da senhora aqui? Sim. Janaína do Bigorrilho. A senhora é deformada em comunicação social e deformanda em direito. A senhora é muito burra, tá? Não tenho que responder isso aqui, porque a senhora não disse nada. A senhora disse apenas que está brava. Isso aqui é o que se chama jus esperneando. A senhora está muito brava conosco, mas nós não estamos nem bravos com a senhora, entendeu? A senhora não faz a mais mínima diferença. E o nosso ibope talvez seja baixo, mas o seu é mais baixo ainda. Provavelmente. O Adalva também por e-mail, vocês assistiram ao coletivo que o presidente deu por ocasião da morte do Papa? Então, o jornalista perguntava uma coisa e ele respondia a outra. Pode um presidente não entender o que se pergunta? Mas não é que ele não entende o que se pergunta, ele não entende o que ele fala, ele não entende o que ele faz. Não é exatamente disso que nós estamos falando. Isso é um fato extremamente grave. Eu entendo que a dona Janaína, com o seu QI 12, não seja capaz de entender a situação. Tá certo? Né? A maturidade de um bebê de 3 anos, a pessoa não vai entender realmente isso. É preciso ter estudado um pouco, precisa ter meditado um pouco e precisa ter condição de comparar. Tá certo? Condição, sobretudo, de apreender a linguagem como expressão do estado interior do indivíduo. Tá certo? E saber distinguir o que é, às vezes, um mero erro de lógica, que todos nós podemos fazer, tá certo? Do que é uma incongruência existencial real. Eu sei que essa dona Janaína e outros tantos nem estão sabendo falando, e por isso mesmo ela acha absurdo porque ela não entende. Mas eu jamais tive a pretensão de que essas pessoas nos entendessem. Eu estou falando para pessoas inteligentes, tá? Olha, agora o José Pedro de Santa Cândida diz que o senhor foi muito feliz ao fazer o comentário quanto à gafe do presidente Lula em relação à fé. Em função do conhecimento, o presidente Lula se inclui entre os que, abre aspas, fé demais, fecha aspas. Né? E a Margarida do VV, só de dizer que não é pecador, o Lula, né, ele já está pecando por mentir. E pior, mas pior ainda, por dizer isso no momento, para justificar o pecado que estava fazendo naquele mesmo momento. Quer dizer, olha, você vê, o Gênio Padre, aqueles dois pés andando cada um numa direção, era mais congruente do que o Lula. Porque pelo menos tinha um conflito. Quer dizer, tinha um pé para cá e o Gênio Padre no meio. Agora, o Lula é o seguinte, tem um pé para cá e outro para lá e não tem nada no meio. E o professor Hélio do Centro pergunta para o Olavo se você já leu a obra Escutas a Ninguém, do autor William Reich. Escutei. O William Reich foi um belíssimo tipo. Né? Ele fez estudos importantíssimos sobre a circulação de energia no corpo humano.
iniciou uma série de pesquisas que ainda continuam, são muito, muito frutíferas, né? E o Villar Brás passou por várias fases. Ele primeiro foi comunista militante, depois foi anticomunista, depois foi para os Estados Unidos, depois ficou contra os americanos, e no fim ele ficou louco. Mas a loucura final dele, acho que em parte foi efeito das suas próprias pesquisas. Ele está mexendo com assuntos extremamente, vamos dizer, explosivos e perigosos, mas de qualquer modo eu considero o Villar Brás uma espécie de herói, desbravador do desconhecido, o qual se deu muito mal no meio das pesquisas. Mas o famoso Zé Ninguém, a que ele se refere nesse livro, que é um livro, não é um livro de psiquiatria, é um livro de polêmica, tá certo? Ele está se referindo exatamente às pessoas que são incapazes de atinar com o que estão fazendo. O Zé Ninguém é um bicho mais ou menos sem consciência, tá entendendo? Que segue a massa, mas não chega a esse ponto do Lula, não, tá entendendo? O Zé Ninguém é até um pouco mais consciente do que o Lula. Agora nós vamos para o Munir. O Maurício da Lapa, de São Paulo, lhe pergunta sobre a lei de responsabilidade fiscal, por que o Lula afinou quanto a essa lei? Porque qualquer um outro faria o mesmo. Porque a lei é inaplicável, porque foram só nesta mudança de gestão 1000 prefeitos que descumpriram a lei, começando pela dona Marta Suplicy. E como houve uma taxa de reeleição muito significativa, supondo que esses que tenham se reeleito não estejam reclamando, não é? Que é uma suposição aceitável, então imagine você que talvez metade das prefeituras viram. Quer dizer, como é que você faz para punir metade dos prefeitos? Isso é inaplicável, não existe na prática. Ninguém vai fazer nada, porque teria que, em primeiro lugar, aplicar uma pena qualquer à dona Marta Suplicy, e é a última coisa que o governo faria. Quer dizer, o ensinamento disso é o seguinte: não adianta, a lei de responsabilidade fiscal, ela parece boa na teoria, mas ela não funciona na prática, porque ela é inaplicável do seu ponto de vista punitivo, não há como fazer. Então, o que eu sempre tenho dito é que não pode fazer uma lei dessa que você não disciplina o governo assim. A lei que funcionaria certinho é se você estabelecesse uma lei assim: olha, a carga tributária jamais, em nenhuma hipótese, exceto hipótese de guerra, poderia passar de 15%, 20%. Ponto. Quer dizer, o governo fica proibido de estabelecer qualquer receita acima de uma certa porcentagem do PIB. Esse valor seria reajustado em termos orçamentários todo ano. Porque o que você precisa entender, que fez a pergunta, é que o governo está aí para gastar o dinheiro. Ou seja, o governo, se você pegar a curva da arrecadação pública no governo atual, mesmo no governo anterior, você irá descobrir que a despesa pública cresce na mesma proporção da curva. Porque o que faz sentido na existência do governo é gastar o dinheiro. Então eles sempre gastarão todo o dinheiro que eles puderem gastar. E como eles farão sempre assim, qualquer tentativa de limitação proporcional, por exemplo, entre salários e endividamento que se faça da receita arrecadatória, é inútil, porque eles sempre irão gastar mais do que deviam. Depois eles dirão assim: por causa da lei da responsabilidade fiscal, agora eu tenho que aumentar os impostos. E vai todo mundo dizer: ah, é verdade, o prefeito, para poder cumprir a lei, tem que aumentar os impostos. Ou seja, a lei da responsabilidade fiscal parece muito boa, parece muito inteligente, mas na verdade ela é só um instrumento de sancionar o aumento da carga tributária. Na prática é assim, porque vimos aí, na primeira experiência concreta, que ninguém será punido por causa do seu desrespeito. Não adianta fazer assim. Vai na limitação da carga tributária, isso sim funciona. A limitação interna no conjunto de receitas do governo é inútil, não vai funcionar nunca. E a Cláudia gostaria de saber onde que ela pode adquirir o livro Economia do Mais, de José Munir Nasser. Olha, em Curitiba você encontra ou na livraria do Chaim, todo mundo sabe onde é, na Rua General Carneiro, ou você encontra na própria editora, cujo telefone é 363-7600. Repito, 7600, num desses dois lugares. Então tá aí. E o Eduardo do Cabral, ele pede para o Olavo comentar sobre a declaração UNS, afirmando que o Lula é católico a seu modo. Comentar também sobre o fato desse mesmo cardeal ser apontado como um dos principais candidatos a Papa. Olha,
Eu vou ser sincero, eu não confio em Dom Cláudio Umes, porque é na arquidiocese dele que aquela, não só abortista, como militantemente satanista, chamada Católicas pelo Direito de Decidir, ocupa um conjunto de salas no prédio da Ordem Carmelita ao lado da CNBB. Eu não sei se nós nos referimos a este assunto aqui, eu publiquei um artigo no Globo, tá? Ontem a respeito disso aí. Existe essa organização chamada Católica pelo Direito de Decidir, que é o braço nacional de uma organização americana chamada Catholics for a Free Choice, que se dedica nominalmente a fazer propaganda do aborto, a apoiar os movimentos abortistas, continuando a se dizer católica. Muito bem, essa organização já foi impugnada pelo Conselho Nacional dos Bispos dos Estados Unidos, que diz que não é uma organização confiável, não merece apoio como organização católica de maneira alguma. No outro extremo, foi condenada pelo Conselho dos Bispos de Chiapas, que é uma região rebelde esquerdista do México. Esses também disseram que essa organização não presta de maneira alguma, que as mulheres que acompanham não são católicas, que elas já se excomungaram a si mesmas. Tá certo? E eu encontrei na revista delas, né, páginas e páginas de odes a Lúcifer e odes ao ídolo bíblico Baal. Quer dizer, a pessoa que faz isso, essas efusões de satanismo entusiástico, né, e que depois que é católico está rindo da nossa cara. Tá certo? Quer dizer, são satanistas mesmo. E se a Ordem Carmelita, mais o arcebispo, mais a CNBB permite a presença dessa gente lá no meio deles, de modo que se confundam com a imagem da igreja, então, para mim, são todos suspeitos de cumplicidade com isso. E esse seu Cláudio Umes, se não está cúmplice, ele é muito mole, tá certo? E eu vou falar o português claro, não gosto dele não. Tá, né? Não sou capaz de julgar um por um, não sou eleitor de papa, tá certo? Às vezes é possível com um sujeito que não presta absolutamente, sendo eleito papa, seja dirigido pelo Espírito Santo, isso não é impossível, tá certo? O Espírito Santo pode se utilizar de qualquer um de nós, de mim, de você, né? Ou até do Fernandinho Beiramar, se quiser fazer um milagre, usa qualquer um como instrumento, tudo isso é possível, tá certo? Mas eu preferia que não fosse não. E a Soraya disse o seguinte, ela pede para você comentar: para que o Lula seja um bom presidente, seria necessário bons exemplos. Mas o Lula não apreenderia os exemplos, ele não capta. Ele não capta o que ele capta, a diferença, quer dizer, entre a independência da consciência íntima e o testemunho da opinião pública. Se ele não é capaz de perceber esta diferença, ele não percebe a diferença entre ele e o outro. Tá certo? Ele está totalmente desligado, ele está no piloto automático, não tem consciência mesmo. Eu não estou brincando, isso é um estado psicológico muito peculiar, muito estranho, e não é exatamente doença mental, não é, mas é um tipo de sociopatia, sim. E o Freitas pergunta, Olavo, se você já leu ou conhece o livro Em Nome de Deus, sobre o Papa João Paulo I, e diz que ser proibido. É daquele, eu esqueci o nome do sujeito, esqueci o nome, não, esse é do David Yallop. Esta aqui fala de uma conspiração para matar o João Paulo I. Tudo bem, essa hipótese não é impossível, mas, veja, por que as pessoas prestam tanta atenção a uma conspiração possível, tá certo? Uma hipótese de conspiração para matar o João Paulo I, tá certo? E não presta a mais mínima atenção à conspiração efetivamente realizada pela KGB para matar o João Paulo II. Quer dizer, que importância tem a hipótese do Yallop, que diz que alguém foi lá e alguém pode ter envenenado o João Paulo II, mas o fato é que alguém deu 2 tiros em João Paulo II, pô. E quem foi que deu o tiro? Agora se revelou, papéis da Alemanha Oriental, confirmam a hipótese levantada já na época pela repórter das seleções, Claire Sterling, de que a operação tinha sido planejada pela KGB e realizada pelo Serviço Secreto Búlgaro. Tá certo? Ela lançou este livro, o livro fez um grande sucesso na época e depois todo mundo abafou. Agora, 2 dias antes da morte do Papa, você vê, é um acontecimento de alta significação simbólica. 2 dias antes da morte do Papa, se abrem lá os documentos da antiga Alemanha Oriental e se confirma então que foi a KGB mesmo que planejou. Por que ninguém fala disso? Por que conspirações imaginárias, tá certo? Como a famosa conspiração
da CIA para matar o Kennedy, tá certo? Que foi exatamente o contrário, né? Por que as pessoas gostam tanto dessas coisas, falam tanto disso, e quando aparece a conspiração real, comprovada, ninguém quer falar. No caso do Kennedy, por exemplo, a própria KGB, o próprio dirigente da KGB confessou que passou documentos falsos para o diretor de cinema Oliver Stone para induzi-lo a acreditar nessa história que depois ele filmou. Então o filme todo, vamos dizer, é uma fraude induzida pela própria KGB, né? Então as pessoas costumam ver a presença universal da CIA. A CIA é 1000 vezes menor que a KGB, pô. Não dá para comparar as duas coisas, né? Então essa ideia que apareceu no filme Poderoso Chefão também, uma conspiração de capitalistas malvados para matar o Papa, etc, etc. Então, tudo isso até o momento é imaginação e hipótese. Agora, os tiros em João Paulo II não foram imaginação nem hipótese, e os papéis da Alemanha Oriental não são nem imaginação nem hipótese, mas acho que a população mundial está ficando boba, ela presta atenção nas coisas, justamente, ela acredita justamente quando é ficção. Quando é verdade, não acredita não. Vamos lá. A Sandra do Champagnat, também para você, Olavo, porque ela diz que sou sua aluna há 4 anos e muito obrigada, graças a você aproximei-me de Deus. Sandra. Não, obrigado por alguma coisa, tenho servido, graças a Deus, estou muito grato por esta oportunidade. Se eu fui ocasião para que você reencontrasse um caminho espiritual, um caminho religioso, eu fico muito contente com isso. E o Sanderson, da Vila Guaíra, diz para assim: Olavo, sou seu fã, já li alguns dos seus livros, o que o senhor acha da Margaret Thatcher? Bom, a Margaret Thatcher, ela e o Reagan marcaram uma etapa e, sem dúvida, fizeram um grande trabalho ao demonstrar de novo ao mundo a viabilidade, vamos dizer, de algumas linhas conservadoras em economia, tá certo? Propiciaram, vamos dizer, um progresso enorme para os seus respectivos países e, no fim das contas, deram um exemplo. Mas note bem, mas eu não sou assim thatcherista fanático, eu nunca cheguei a ser um fã da Margaret Thatcher, como nunca fui fã do Papa, entendeu? Eu não acho pessoas assim tão admiráveis assim. O próprio João Paulo II, eu achava que tinha essas limitações intelectuais, não compreendia bem certas situações. Uma situação do guerra do Iraque, eu tenho certeza que não compreendeu. Margaret Thatcher também, uma série de outras situações ali, fez bobagem. Ronald Reagan, o grande Ronald Reagan, na última semana do seu governo, ele privatiza uma parte da CIA e, resultado, a família Clinton ir lá, compra um pedaço da CIA e cria um serviço secreto para eles próprios, tá certo? E trouxeram um prejuízo enorme. Isso é uma burrada feita pelo grande Ronald Reagan. Todos nós somos humanos, né? Então a gente não deve assim, idolatrar nenhum desses líderes. A gente deve ter uma certa admiração afetuosa por aqueles que fizeram, né, o bem, mas a gente sempre conservando um mínimo sentido crítico até para ajudá-los, né? Uhum. Bom, essa do Itamir São José dos Pinhais, ele diz que eu concordo sobre o Lula e o Severino, contudo ainda não achei na Bíblia nada falando que é pecado comungar e se confessar. Na verdade, acho que é comungar sem se confessar, né? Vocês são os 3 patetas mais inteligentes que eu conheço. Muito obrigado. Agora, você veja, você realmente não vai achar isso na Bíblia, vamos dizer, é uma coisa vinculada à outra, mas a obrigação de confessar os seus pecados está claro na Bíblia, né? A ideia de que se você comungar, tá certo, de maneira irregular, comungando para a sua danação e não para a sua salvação, está também muito clara ali, de maneira que quem é inteligente tira a conclusão. Quer dizer, o cristão, ele tem que comparecer, vamos dizer, estar diante da presença divina, em primeiro lugar, com o perdão dos pecados. Quer dizer, o perdão dos pecados é a condição prévia para que você compareça diante de Deus, porque Deus não tem contato com nada que seja sujo, que seja errado. Então você entra lá, você entra bonitinho. Quer dizer, a primeira coisa que tem que pedir é o perdão dos seus pecados. Quer dizer, Deus entra na tua presença, pedindo inicialmente o perdão dos meus pecados em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí você fala o resto. Agora, não pode entrar lá sujo, esculhambado, isso aí, que daí você já está ofendendo, você está tentando humilhar o próprio Deus, você está impondo a sua presença, tá certo? Você está impondo a presença do pecado diante de Deus. Isso aí é, obviamente, blasfematório. E isso é exatamente o que o Lula fez. Quer dizer, se ele acha, não, eu não preciso confessar, não é porque eu sou bom, eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu digo, bom, não é isso que Deus acha, seja o que você acha. É isso.
Então, ele, neste momento, ele está insultando a Deus. Então, logo insulta e continua dizendo que é um homem sem pecado. Então, não é possível que ele não perceba, tá certo? Que se ele não tinha pecado nenhum, que é impossível, ele já acaba de cometer um. E não, no momento que faz a declaração, está cometendo o segundo. Ou seja, é um desencontro entre o personagem, a agente, e a sua consciência. Ele não tem consciência do que faz. Ele não é capaz de se julgar a si mesmo. Esse homem só fala. Ele não tem um de si para si, ele não medita sobre si. Ele não é capaz de conversar consigo mesmo a respeito de si mesmo. Eu fiz tal coisa, será que estou certo, será que estou errado? Não tem isso, meu filho. É um homem oco. Maria Aparecida está parabenizando o programa. Eu acho que esse agora é para os dois. Qual a opinião de vocês dois sobre a credibilidade do jornal Estado do Paraná, do grupo Paulo Pimentel, que está no governo, e do jornal Gazeta do Povo, estando a Globo com tantas dívidas junto ao BNDES? Esse é o Getúlio de Campo Magro perguntando. Olha, Getúlio, você mencionou dois jornais aqui da província, né? No sentido simpático da palavra. O problema não são esses dois jornais aí. Por exemplo, a Gazeta do Povo é um jornal que tem uma dimensão local e não pretende mais nada além disso. E eu seria até capaz de dizer que em determinados momentos a Gazeta do Povo faz um grande esforço. Por exemplo, eles têm uma dedicação a assuntos paranistas que eu acho extraordinária. Agora, é um jornal sem pretensões. O que eu acho grave, que eu acho que a situação é muito importante, é que os grandes grupos de telecomunicações do Brasil, que são, respectivamente, a Rede Globo, que tem o Jornal Globo, o Grupo Abril, que não tem jornal relevante, e a Folha de São Paulo, e o grupo ligado ao Dia, e Jornal do Brasil, esses grupos, sim, estavam pelo menos muito mal economicamente e não há outra fonte de recursos para ajudá-los que não seja os recursos do BNDES. Então, se existe uma possibilidade de esses grupos submeterem-se a uma certa atividade simpática ao governo federal, ela será obtida agora, porque depende do dinheiro federal a possibilidade desses grupos continuarem existindo economicamente falando. Então eu diria a você que os nossos jornais aqui da terra são jornais que fazem o que podem, mas eles não são de modo nenhum o problema. Quer dizer, eu não me lembro mais qual é o número exato, mas se eu não me engano, a dívida consolidada dos grandes grupos de comunicação no Brasil estava por volta de 800 milhões de reais, unindo todo mundo, sendo o maior de todos os devedores o Grupo Globo, o grupo da TV Globo. Eu acho que isso é muito preocupante. Se você tem preocupação nisso, eu acho que você tem toda a razão. É preocupante sim, porque aí você une dois problemas. Primeiro, você une o jornalista que já tinha sozinho, sem nenhuma iniciativa, sem nenhum estímulo, uma simpatia pelo governo. E agora você tem ainda por cima o dono do negócio, o capitalista, fazendo o possível para parecer simpático. Então, quando você consegue chegar nesse ponto, você tem daí a garantia de que a imprensa terá uma parcialidade absolutamente clara na direção das ações do governo, não tenha dúvida disso. Coisa que, obviamente, irá mudar rapidamente se o governo parecer que não vai conseguir a reeleição, né? Aí talvez a imprensa se torne mais autônoma em relação a isso. Mas eu acho isso muito, muito, muito importante, porque tendo em vista o conjunto de dificuldades, o conjunto de circunstâncias políticas que nos rodeiam. Veja, o Brasil faz parte de um conjunto de países, ele não é uma entidade autônoma. Nesse momento, ele faz parte de um eixo esquerdista na América Latina, dirigido talvez com a pessoa mais importante de todos, seja o Chaves, da Venezuela. O Brasil tem uma imprensa que é absolutamente simpática, uma intelectualidade, digamos assim, imaginericamente, às posições e posturas e propostas esquerdistas. Bom, na hora que todos os donos do jornal, que antes talvez se metessem numa posição meio neutra, deixassem o pessoal fazer o que queria, porque só estariam interessados no dinheiro. Agora, na hora que eles também têm um interesse em fazer publicidade, propaganda para o governo, eu acho que a situação ficou muito pequena. Certamente. Né? Não sei o que você pensa lá. Não, eu penso que, vamos dizer, esse esquema petista aí já dominou mesmo toda a imprensa.
dominou por dois lados. Primeiro, dominou economicamente através desse esquema que eu estou falando. E segundo, dominou por dentro das redações através da militância e da rede de simpatizantes e colaboradores informais, que constitui 99% das redações. Quer dizer, não tem por onde escapar. Isso quer dizer que a possibilidade que o povo brasileiro tem de ser informado corretamente hoje é nula, nula. Não há a mínima possibilidade. A mídia inteira está comprometida neste esquema. Isso nunca aconteceu na história do mundo. O que aconteceu foi, em outros países, você tem um regime totalitário que cria censura à imprensa, persegue jornalistas, e daí impõe à força. Tá certo? Mas uma rede de cumplicidade canalha como essa, tá certo? Todo mundo tentando, tudo escondido, isso nunca aconteceu na história do mundo. Isso é a coisa mais sem vergonha da história da mídia mundial. Nunca aconteceu uma coisa desse tipo. Você quer ver um exemplo? Procura no jornal, nosso jornal Mídia Sem Máscara, www.mediasemmascara.org, a reportagem do Fábio de Andrade chamada O Volátil Furo de São Paulo. Quando o Mídia Sem Máscara começou a pegar material do site do Foro de São Paulo para noticiar o que estava acontecendo na discussão da estratégia comunista latino-americana, todo mundo disse que nós estávamos inventando e que aquilo não existia, que não existia Foro de São Paulo nenhum. Durante anos sustentaram isso. Até chegou uma hora, não deu para sustentar mais, porque já aparecia as atas, aparecia a fotografia, aparecia a documentação internacional, aparecia as publicações do próprio Foro de São Paulo, feitas no exterior, aí não dava mais para esconder, então passaram para o plano B. O plano B era dizer, não, isso é apenas um órgão de debates, não tem maior importância, etc. Se não tem maior importância, como é que reúne 84 partidos, 84 organizações poderosas todo ano, tá certo? Gastando dinheirão para fazer esta reunião e fica dias lá discutindo e no fim emite resoluções que são diretrizes obrigatórias para todos. Como é um fórum de debate, se é apenas um fórum de debate, se emite resoluções e essas resoluções têm poder decisório para 84 organizações. Ora, o Lula, como presidente do Foro de São Paulo, quer dizer que ele, sendo o presidente, ele comandava o foro e, portanto, era ele que emitia diretrizes para essas 84 organizações. Isso tem sido escondido, foi escondido durante 10 anos, agora não dá mais para esconder, então, o que decidiu? Começa a sumir com as atas do foro, os documentos do foro. Só que o Fábio foi rastrear e pegou, vamos dizer, em sites de arquivo que tem na internet, rastreou, descobriu que o site do Foro de São Paulo é uma parte do site do... Então, quer dizer, uma ocultação desse tipo, na qual praticamente todos os jornalistas têm sido cúmplices, isso nunca aconteceu, isso é uma vergonha para a história do nosso país. Isso é um país de gente vendida, subserviente, muito baixa, está entendendo? Nós não estamos, veja, o governo não é um governo tirânico que esteja nos obrigando a fazer isso aqui. Não, o governo simplesmente compra as pessoas e elas se oferecem, às vezes compra até de graça. Quer dizer, a pior corrupção é que ela quer de graça. Quer dizer, o sujeito, tendo em vista que amanhã ele pode receber um favor, ele já faz, né? A vigarice de graça oferece, é brinde. Tá certo? Os nossos jornalistas estão oferecendo, vendendo a sua consciência como brinde para o partido governante. Tá certo? Até quando fazem alguma denúncia, atenuam a denúncia de modo que o povo não perceba a verdadeira gravidade. Até esse barulho que fizeram em torno dos famosos 5 milhões de dólares da Farc, eu digo, que importância tem receber 5 milhões de dólares da Farc comparado a 15 anos de cumplicidade política com as Farc, meu Deus do céu. 5 milhões de dólares é apenas uma propininha, né? Comparado com 15 anos de cumplicidade com entidades genocidas, assassinas, terroristas, isso não é nada. Então você denuncia o crime pequeno para você ocultar o grande. Tá certo? Veja, esta coisa que eu mencionei agora do Papa, do atentado contra o Papa, que a imprensa brasileira toda pegou esses documentos da Alemanha Oriental que comprovavam a autoria do atentado pela KGB, todas publicaram em notinhas desse tamanho. E quando o Papa morreu 2 dias depois, não voltaram ao assunto. Ou seja, estão todos amortecendo, eles não querem que você se lembre da história do que foi o comunismo. Para quê? Para que a história possa se repetir. Vocês estão todos enganando vocês. Quer dizer, isto aqui um dia será cobrado, o futuro vai cobrar desta gente. Tanta mentira, tanta covardia, tanta vigarice. Quer dizer, você viver sob uma situação opressiva, onde você tem uma
uma ditadura, um governo tirânico, que te encosta o revólver na cabeça, te obriga a mentir. Digo, tudo bem, você mente, mas agora ninguém está encostando o revólver, então o que querem, porque são cúmplices. E eu vivi sob situação de censura no tempo da ditadura. Tá certo? Então, proibiu a notícia, a gente inventava um jeito de passar a notícia. A sempre acabava saindo. Agora não. Nada está proibido e as pessoas imediatamente já escondem a notícia embaixo do tapete para não queimar a imagem do queridinho presidente. Quer dizer, por que votaram em Lula? E porque fizeram uma aposta em Lula, aposta emocional em Lula. Agora, né, não podem reconhecer que o sujeito é o que é. Quer dizer, nunca um país abdicou tanto da dignidade da sua inteligência como está acontecendo, como está acontecendo agora. O que ocorre no Brasil de hoje, talvez não dê nem para contar. É mais ou menos como esse negócio que diz o Karl Kraus, quer dizer, estes anos irreais, impensáveis, inapreensíveis, inacessíveis para a memória e só conservados em algum sonho sangrento, anos em que os personagens de opereta interpretaram a tragédia humanitária. Esses camaradas não são nem personagens de opereta no sentido europeu, são personagens de teatro e revista. Vamos lá. Olha, eu queria até pedir desculpas para os nossos telespectadores, porque nós encerramos às 4h30 as perguntas, né? Porque não dá tempo da gente responder tudo. Porque, na verdade, a Janaína, né, ela disse que a gente não tem embora, mas tem pergunta aqui para 2 programas já, né? Então a gente tem que encerrar às 4h30, não dá tempo de responder. A Janaína, todo mundo presta atenção nela. Bom, o Ninguém Messias, faz nada sem consultar. a Janaína. O Messias do Portão, ele quer agradecer ao programa pelos grandes temas tratados, assim como não existem elogios que possam ser usados para vocês 3. Muito obrigada ao Messias do Portão. Os 3 patetas agradecem. Os 3 patetas agradecem. E o Stanislau do Xaxim, ele disse, senhor Olavo, o que o senhor entende como consciência e como se dá a consciência? Olha, existe uma história do famoso pseudo-guru, era um charlatão espiritual, mas um charlatão espiritual muito cheio de senso de humor. Gurdjieff, Jorge Gurdjieff, e ele conta que um dia ele disse para um aluno, olha, você não tem consciência moral nenhuma. E aí no dia seguinte o sujeito disse, olha, eu fui procurar no dicionário o que era consciência moral, não achei não. A minha resposta para o senhor é mais ou menos essa. Se o senhor não sabe o que é a consciência, eu não vou poder lhe explicar. Então tá, o Marino Jardim Social, ele diz que precisamos de mais mídia sem máscara. Parabéns. A imprensa em geral goza de imunidade tributária, artigo 150. Essa imunidade teria como fim que a imprensa trabalhasse no sentido de trazer cultura e desenvolvimento social ao povo. No entanto, a preocupação é apenas com o faturamento. O senhor tem toda a razão. Não é só faturamento, não. Eles querem mais coisas, querem vantagem política, querem outro tipo de poder, querem ser o próprio Estado. Quer dizer, as novas gerações de jornalistas foram educadas na ideia de que eles são agentes de transformação social. Antigamente, o jornalista repórter, um sujeito que era pago para fazer um serviço e ir lá contar o que aconteceu. Agora não. Agora você é uma espécie de governante. Você é o agente que vai transformar a sociedade. Vai transformar a sociedade, que eu saiba, são os políticos que você votou para isto. Agora, o jornalista não. Agora, só que precisaria esclarecer que a imunidade tributária de que o telespectador está falando aplica-se a qualquer órgão produtor de informações. Quer dizer, você tem a imunidade tributária aplica-se ao jornal, à revista, ao livro. E ela é a imunidade sobre os impostos de venda, tanto do papel quanto do produto pronto. E o objetivo dessa imunidade, que está na Constituição brasileira, é facilitar o acesso das pessoas à informação, quer dizer, reduzir a carga tributária, diminuindo o custo dos livros, revistas e jornais, digamos assim. Então, embora o princípio disso tenha sido muito bem intencionado, ele pode, obviamente, servir tanto ao bem quanto ao mal, né? No entanto, ela é mais ampla do que a imprensa, ela atinge toda a produção editorial ampla, lato sensu, digamos assim. E o Marco de Almirante Tamandaré, ele pede para comentar sobre o governo do ex-presidente Bill Clinton. Olha, hoje mesmo eu estava lendo um livro que se chama Intelligence Failure, quer dizer, fracasso do serviço de inteligência, em que mostra que o desmantelamento do serviço de inteligência durante a gestão Clinton tornou absolutamente inviável a defesa norte-americana, resultando, portanto, na vulnerabilidade americana no tempo do 11 de setembro. Tá certo? Então,
o que foi feito durante o governo Clinton nesse sentido, é hoje que as pessoas estão começando a se tocar, porque foi tanta coisa ruim que foi feita ali, cujos efeitos ainda se observam hoje, tá certo? E praticamente, você vê, ele desmantelou, paralisou o serviço de inteligência, fazendo com que ele criou uma comissão, que seria a comissão coordenadora do serviço de inteligência, o que significa que os vários serviços de inteligência não podiam se comunicar entre si sem passar por essa coordenação. Então a coordenação, ela vetava, dizia, tal informação que está no FBI não pode chegar na CIA, tal informação que está na CIA não pode chegar no Serviço Secreto do Exército, e assim por dentro. Ora, e fez isso justamente quando esses serviços estavam investigando as relações entre o próprio Bill Clinton e a espionagem chinesa. Quer dizer, o indivíduo, para encobrir o seu envolvimento com a espionagem chinesa, que é o que facilitou as coisas para os espiões chineses no laboratório nuclear de Los Alamos, e que depois recebeu uma enorme contribuição de campanha, na campanha seguinte, na contribuição de uma estatal chinesa, é muito grata, evidentemente. Então, quando estava investigando isso, o Clinton, o que fez? Inventou essa coordenadoria para bloquear todo o intercâmbio de informações. Então, claro que inviabilizou a máquina inteira. Então, esse negócio do 11 de setembro, por exemplo, ou depois o vexame que apareceu no negócio das armas de destruição em massa, né? Não, as armas de destruição em massa estão lá, não estão lá. As armas de destruição em massa tinham sumido, que tempo. Né? Então o exército entrando lá e procurando as armas, não estão mais aqui. Quer dizer, foi de trouxa realmente. Não que não devesse ter invadido o Iraque, devia sim, de qualquer maneira. Mas a ideia de que ia encontrar lá as armas de destruição em massa, que naquela altura já estavam na Síria, no Irã, fazia anos, né? Os americanos foram feitos de palhaço. Você foi feito de palhaço por quê? Pelo Clinton. No caso da famosa Operação Colômbia também, quer dizer, oferecer à Colômbia aquela ajuda para combater o narcotráfico, com a condição de que não mexesse na guerrilha. Resultado, os cartéis acabaram, a guerrilha se tornou todo poderosa. Quer dizer que o Clinton não era capaz de calcular esse efeito? Claro que era. Calcular. Então, a gestão Clinton, o falecido Paulo Francis era muito otimista quando dizia que Bill Clinton e Hillary sairiam da Casa Branca algemados. E vai levar mais 20 anos para descobrir tudo o que eles fizeram. Rodrigo de Santa Felicidade pergunta, já que o Lula é uma marionete, ele está a serviço de quem, Olavo? Mas, olha, eu disse que o Lula é um boneco de ventríloco sem ventríloco. Quer dizer, não há efetivamente alguém que o controle. O que há é esta entidade coletiva chamada Foro de São Paulo, que o Lula representa e que repete que nem um idiota aquilo que foi decidido ali. A carreira do Lula sempre foi assim. O Lula não interfere, ele não atrapalha o movimento, ele espera a Assembleia decidir e age, entre aspas, democraticamente, quer dizer, democraticamente para os amigos dele. O que eles decidiram, colegiadamente ou coletivamente, ele personifica, representa e veste a camiseta e sai defendendo aquilo. Para isso não é preciso consciência alguma, ele é apenas um garoto propaganda. Quer dizer, ele recita o script, mas ele não precisa ser manipulado por alguém em particular. Você está entendendo? Ele representa, ele personifica, como garoto propaganda, o conjunto do que foi decidido ali nesses encontros do Foro de São Paulo e nos próprios congressos do PT. Ele sabe, vamos dizer, obedecer à Assembleia e, como é que se diz, transmitir o discurso da Assembleia para o restante da nação. Todo o talento dele é esse. Você vê que dentro do PT, o Lula foi um dos camaradas que menos criaram motivo de ruptura, de atrito. Ele sempre soube acomodar tudo bem. Ele não quer atrito, ele gosta do partido, ele tem um imenso amor a esse partido, é a única coisa que ele ama realmente. Talvez a Dona Marisa também, não sei. Espero que sim. E o professor Antônio da Boa Vista, ele pergunta o seguinte, será que não devemos voltar à máxima de Voltaire, abre aspas, não concordo com nenhuma frase que você falou, mas morrerei defendendo o seu direito de falar, fecha aspas. Ou seja, ao invés de ficar uns atacando os outros, devemos achar uma solução. Liberalismo e conservadorismo não é contraditório? Exatamente o contrário. Né? Ele não disse que é para entrar num acordo, ele disse que você tem que defender o direito, defender o direito de falar. Se quer falar contra mim, você tem todo o direito de falar, como essa dona Janaína fala agora, falou, depois escuta, pô. Agora, o ponto interessante é a retomada daquela velha confusão. Então eu queria muito, eu sempre tenho dito aqui,
que o que nós chamamos de liberalismo não é liberalismo. A gente chama de liberalismo um certo neoliberalismo, que nada mais é do que uma estratégia socialista. Quer dizer, deixa eu ver se eu explico melhor. É assim, quando se achou no mundo que iam existir experiências socialistas concretas, isso já aconteceu no século XIX, né? Hoje é a famosa Comuna de Paris, tentativas assim episódicas. No fundo, tudo começa com muito mais precisão histórica na Revolução Francesa, que já é, de certo modo, já uma espécie de embrião disso tudo. Ao longo do século XIX, há várias experimentações. Quando chega no início do século XX, um país significativo, a Rússia, então, transforma-se num país comunista. E isso, não só por força do exemplo, mas também por causa da habilidade do Lenin em fazer a publicidade disso. Este fato transforma-se numa espécie de tentação europeia. Naquele momento, então, a Europa, de certo modo, pega fogo. Quando você estuda a Guerra Espanhola foi uma guerra continental na prática. Todo mundo se meteu, o México, inclusive. Todo mundo viu naquela guerra uma espécie de grande contraposição entre o modelo capitalista, que seria representado pelo Franco. Isso eu estou dizendo assim, eu sou ponto da opinião pública, porque o Franco também não era nenhum pró-capitalista. O Franco era só um sujeito um pouco truculento, mas religioso, católico, que achava que não tinha que ter bagunça. Era uma mentalidade assim de caserna mais do que qualquer outra coisa. E um grupo que achava que o governo dito legalista da Espanha representava a próxima experiência socialista na Europa. Então, perceba que no início do século XX, há uma tentação europeia de estabelecer outras experiências comunistas. No entanto, já no século XIX, um grupo de socialistas muito inteligentes dizia assim, olha, esse negócio da gente fazer o comunismo como a apropriação pelo Estado dos meios de produção e transformação das empresas em empresas estatais, ou seja, da apropriação dos meios de produção por meio do Estado e a criação, então, de um país de funcionários públicos, mais ou menos assim. Já que, sob o ponto de vista dessas pessoas, a General Motors era ruim, então eles queriam, na verdade, criar uma espécie de General Everything, que é o comunismo, né? Quer dizer, o que é o comunismo? É General Everything. Né? Quer dizer, tudo é estatal, é uma firma só. Bom, e essa turma diz assim, olha, isso é uma fria, não vai nisso, porque isso não vai dar certo. Esta gente que defendia é chamada de socialistas fabianos. E a expressão fabiano, ela é dada em homenagem a um general romano chamado Fábio Cunctátor, que é o sujeito que defendeu Roma contra Aníbal, o cartaginês, e que, de certo modo, impediu que Roma fosse destruída, porque o Aníbal poderia ter ganho, nunca se sabe por que não fez o último golpe de misericórdia, mas ele fez o máximo. E ele achava que a essência da estratégia militar, quando você está se batendo contra alguém mais forte que você, que era o caso, é de você fingir a fraqueza, você recua, o outro ganha terreno, você recua de novo, e quando ele começa a ocupar terreno demais, ou começa a se despreocupar com você, você contra-ataca. Essa estratégia, portanto, de recuo tático para a vitória estratégica é a essência da estratégia do Fábio Cunctátor. E os socialistas fabianos achavam isso. Eles achavam o seguinte, olha, esse negócio do governo ter fábrica de prego e ser dono de lanchonete não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, deixa os capitalistas cuidarem do dinheiro, eles vão fazer tudo possível, vão acordar cedo, vão fazer cursos, vão mandar os seus funcionários estudar, eles vão ficar tão bons que eles vão ganhar um dinheirão, e quando eles estiverem com um dinheirão, nós vamos lá e colocamos um imposto incrivelmente alto em cima deles, pegamos o dinheiro e fazemos uma revolução. Como eles só pensam em dinheiro, eles farão tudo que a gente quiser, basta que a gente diga para eles que o dinheiro está garantido. Não é o que faz o Lula, quer dizer, quem é o sujeito que mais gosta do governo? Não é o analista de banco, o economista que acha que não tem nada mais incrível do que o governo brasileiro atual, que o Palocci é um gênio. Por quê? Porque na mentalidade capitalista típica, a única coisa que faz sentido na vida é ganhar dinheiro. Então esse pessoal fará todo o possível para ganhar dinheiro, ganhará todo o dinheiro possível, até mesmo que isso descuste a vida. Eles não fazem ideia de que eles estão servindo
e que eles estão sendo transformados em vítima lentamente, portanto, eles continuam ganhando dinheiro e acham que qualquer coisa que não seja isso é de natureza desprezível e insignificante. Ou seja, o que se criou ao longo deste século, quando então finalmente se percebeu que o sistema soviético de fazer o comunismo, ou seja, a General Everything, não funcionava, então os socialistas fabianos declararam vitória e disseram assim, está vendo? Nós é que tínhamos razão. E aí então o socialismo se recicla e se transforma num socialismo de aparência capitalista. E o nome disso é que é neoliberalismo. Então, quando o nosso espectador que está aí dizendo que há uma contradição entre conservadorismo e liberalismo, ele está, no fundo, caindo nessa armadilha. Isso que se chama de neoliberalismo é que você acha que chama que é liberalismo, mas não é só neoliberalismo, de fato é contraditório com a ideia de conservadorismo, porque ele na prática é apenas um instrumento de tomada do poder para um socialismo reciclado pelo fracasso do sistema do Gulag. Né? O Gulag fracassou, então agora funciona melhor a fórmula sueca, que é melhor para fazer socialismo assim. Ora, o liberalismo, tal como se entende liberalismo pelos economistas liberais tradicionais, entre eles no nosso século Ludwig von Mises, é uma coisa inteiramente diferente e não é nem de perto parecida com isso que se chama de neoliberalismo. Então, há uma absoluta coincidência entre liberalismo e conservadorismo, sim, mas há uma total contradição entre essas duas coisas e o novo socialismo que existe hoje e a sua formatação econômica chamada neoliberalismo. Por isso que nós dizemos aqui que achar que liberalismo e neoliberalismo é a mesma coisa é igual a achar que o mico-leão dourado é uma espécie de leão, ou que o porquinho da Índia é uma espécie de porco, ou que o porco-espinho seja alguma espécie de suíno. Não há nenhuma ligação nessas duas coisas, só que as pessoas não sabem, porque a cultura econômica é muito baixa, e aí criou-se esse mito, esta ideia completamente equivocada, de que isso que se chama de neoliberalismo, que de certo modo a Margaret Thatcher iniciou até, digamos, ingenuamente, tá? Possa parecer alguma coisa com aquilo que é propugnado pelos grandes liberais da história, pelos grandes economistas que pensaram, a partir de Adam Smith, por exemplo, que a ação humana é indelegável, ou seja, a essência do liberalismo clássico é que a ação humana é indelegável e os seres humanos são responsáveis pelo próprio destino. Então, você é o primeiro responsável pela sua segurança, por isso é que você devia se rebelar contra o desarmamento civil, você é o principal responsável pela sua aposentadoria, você é o principal responsável pela solução do seu problema econômico pessoal. Se todas as pessoas pensam assim, cria-se uma sociedade de prosperidade. No entanto, se a gente acha que o responsável é o outro, então nós vamos delegar esse assunto para o Estado. E o Estado é um altruísta sem vergonha, porque é aquele sujeito que fica dizendo para você que ele só quer o bem dos outros, do próximo, e no fundo, ele só quer o bem dele mesmo. Então, o que o Estado fará é, já que você deu a ele, delegou a ele a responsabilidade sobre a sua própria vida, ele fará isso com o seu próprio dinheiro. Mas como ele é muito incompetente e, no fundo, não quer resolver coisa nenhuma, ele precisará de quantidades cada vez maiores de dinheiro para fazer isso. E é por isso que, junto com o tal do neoliberalismo, há uma tendência no mundo a um aumento absolutamente exorbitante da carga tributária. Ou seja, só existe neoliberalismo com tributação expropriativa. Não é possível ter essas coisas desvinculadas uma da outra. Quer comentar alguma coisa? Uma explicação excelente, eu nunca vi isso explicado tão bem assim. Não, em suma, o neoliberalismo não passa de um novo nome do velho socialismo fabiano. E o socialismo fabiano, embora parecesse diferente do socialismo soviético, não era senão o outro braço do socialismo soviético. Por quê? Hoje se sabe que a sociedade fabiana, que foi fundada por um casal inglês, Sidney e Beatrice Webb, tá certo? Quando se abriu os arquivos de Moscou, se viu que quase todas as instruções para a direção da sociedade fabiana vinham de onde? Do governo soviético. Então eles não eram socialistas antissoviéticos, não, eles eram outra espécie, era um outro braço da atividade socialista, comandada pelo mesmo central soviético. O que ainda vem reforçar o que você está dizendo aí.
Bom, nós temos agora, acho que uns 3 minutinhos só, mas acho que dá tempo para uma última pergunta. E olha, sobraram muitas perguntas, acho que vamos deixar para a semana que vem, né? Semana que vem a gente já faz essas que estão aqui. O Francisco do Centro pergunta, já que está sendo eu tenho feito... uma coisinha que eu queria dizer. Então lembrar, tá, dica. Antes, é importante. Dica. O Mídia Sem Marca está entre os 3 finalistas do Prêmio IBEST desse ano, tá certo? Nós não nos candidatamos, a candidatura apareceu sozinha, tá certo? E todos os nossos 10 concorrentes são entidades ricas, com apoio político, etc. E o Mídia Sem Marca, não sei como, foi parar entre os 3 finalistas. Nunca pedimos voto a ninguém, mas agora estou pedindo. Até para o efeito da inércia, já que nos colocaram lá que nós estamos indo bem, então bom. Então vamos até o fim, né? Vamos até o fim. Então, aqueles que quiserem, por favor, entrem no www.premioibest.com.br e procurem a seção política e votem, se quiserem fazer essa amabilidade, no Mídia Sem Marca. Maravilha, Lavi. Olha, tem reprise desse programa aqui em São Paulo, né, no próximo sábado, a partir das 18h30. Se quiser assistir, nós vamos reprisar então o programa dessa tarde. Posso fazer a última pergunta? Acho que dá tempo ainda, né? O Francisco do Centro diz que já que está sendo feito críticas diretas ao Lula, para quem então devemos votar? Qual a sugestão? Votar? Quem disse que o senhor deve votar? Tá certo? Só vote em alguém se não tiver algum meio de deixar de fazê-lo. Tá certo? Por quê? Quando os candidatos vêm todos pré-moldados dentro da mesma cabeça, como na última eleição presidencial, que eram todos associados de uma maneira ou de outra ao Foro de São Paulo, não adianta votar. O nosso problema não é votar, o nosso problema é restaurar as condições políticas, jurídicas e culturais para que o exercício do voto signifique de novo alguma coisa. Não existe democracia, circulação de informações. A circulação de informações nesse país está bloqueada. Tem que desbloquear primeiro e depois pensar em quem votar. Por enquanto, tanto faz, votar num ou votar no outro. Agora, se houver, de fato, de novo a circulação de informações, de novo a confrontação, tá certo, de opiniões, aí sim.